Matão contabiliza 30 óbitos por Covid. O último registro foi exatamente quando? Ontem? Sábado? No sábado. No sábado, né? Paciente, sexo masculino. Isso. De 1º de agosto a 6 de dezembro, a Covid levou 152 mil vidas e o número aumentou muito mais ainda de lá para cá, inclusive, né? Tem aumentado diariamente bastante e a isso estão chamando de segunda onda. Enquanto que em Matão, pelo menos um número que é mais confiável, que é aquele de internados no hospital, parece manter uma certa estabilidade apesar desse crescimento não muito longe daqui, praticamente em todo o país. E disso resultou a curiosidade em saber se essa percepção nossa está correta ou não. Ninguém melhor para falar sobre isso que é o Dr. César Minelli, diretor técnico do Hospital Carlos Fernando Balzoni. Bom dia, Dr. César. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores, internautas. Então, doutor, a percepção nossa é de que Matão, a julgar pelas internações, porque a gente não tem levado em conta mais os números extra-hospital, os números do município, porque eles estão completamente fora da realidade, né? A não ser os números daqueles boletins ali que estão baseados nas informações do hospital. O hospital trabalha reservadamente com esses casos mais severos e os óbitos se dão também no ambiente hospitalar, então aí são números mais confiáveis. E eles têm mantido no quadro de internações, doutor, uma estabilidade diferente de outras partes do país. Por quê? Então, nós tivemos um comportamento no começo da epidemia parecido com o que nós estamos tendo agora. Houve um aumento grande de casos primeiro nas capitais, depois nas cidades maiores do interior e depois Matão, enquanto cidades como Ibitinga, Taquaritinga, Araraquara estavam com níveis mais altos, aqui nós estávamos sempre com níveis baixos de internação. Até que chegou de uma hora para outra um pico, né, de 23 pacientes internados. Esse foi o maior número que nós tivemos de paciente internado, a nossa UTI praticamente com 100% de lotação. Então, como nós tivemos esse atraso na primeira onda, vamos falar assim, né, esse número está se repetindo agora, né? Mas a nossa expectativa é que esses números venham a aumentar, igual aconteceu no começo da pandemia. Significa dizer que o senhor acha que essa segunda onda ainda virá para o interior? É a nossa expectativa. Nossa expectativa é que isso aí vai acontecer sim, né? Porque assim, nós não observamos nenhum comportamento diferente da população de Matão em relação às outras cidades, né? As pessoas estão se comportando como se nada tivesse acontecendo. Continuam fazendo as aglomerações, as festas, raramente se vê alguém de máscara. Então, eu acredito, isso é uma opinião parcial, porque a gente não tem ainda dados de aumento de casos aqui. Atualmente, a nossa taxa de ocupação, nós estamos com 13 pacientes internados, 3 na UTI, 3 casos confirmados e 10 na enfermaria. Desses 13 casos, nós temos apenas 3 que são pacientes de Matão. O resto são pacientes da região, de Araraquara, Tabatinga, Ibitinga. Mas, reforço novamente, nós tivemos esse mesmo comportamento no começo do quadro. Nós fomos uma das últimas cidades a ter elevado número de internação. Então, como o comportamento da nossa população não é diferente ao restante das outras cidades, restante do Brasil, eu acredito que nossos números vão subir também. Por esse raciocínio, eu fiquei aqui pensando que, na realidade, de fato foi assim. Primeiro as grandes capitais, não é? E depois o interior do Brasil, que foi tomado por esse vírus. Essa segunda onda agora, isso porque depois se deu o transporte rodoviário e aí foi chegando nas cidades e aí ele se instalou. E desta vez, doutor, na verdade ele já está em todas as cidades, não é? E não precisaria ser, digamos assim, importado de regiões metropolitanas como na primeira vez.
Isso não desfaz esse seu raciocínio, de certa forma, essa sua análise? Não, porque nós não sabemos direito quantos desses casos são casos de pessoas que estão se reinfectando, né? A gente sabe que uma pessoa que teve o vírus, ela tem uma imunidade que não é permanente, né? Está sendo descrito vários casos na literatura de pessoas que se reinfectaram, né? Como desde o começo não houve um comportamento exemplar da população, essa é uma hipótese pessoal, a gente pode considerar que as pessoas ainda de Matão tiveram uma certa imunidade inicial, né? Essa imunidade ainda tem um efeito duradouro, e o que está acontecendo nas outras cidades, por elas terem pego essa doença inicialmente, já entrou num nível que a imunidade está diminuindo, elas podem estar se reinfectando. Eu não estou achando que são... Porque isso daí faltam dados, né? A gente não sabe de quantas dessas pessoas são pessoas que já tinham uma sorologia positiva, né, e pegaram novamente. Pessoas que às vezes eram assintomáticas e entraram em contato com o vírus novamente e contraíram a infecção. Então pode ser assim, isso é uma teoria minha, tá? Que as pessoas ainda têm alguma imunidade parcial aqui em Matão, mas que com o tempo, com a queda de anticorpos que daí ocorre na doença mesmo, elas estão dispostas a contraírem novamente a doença, já que o comportamento de isolamento, de distanciamento social e uso de máscara não está sendo feito, né? Pois não, pode concluir. Então, porque assim, eu não vejo outra explicação para a gente não estar tendo ainda um aumento tão grande, já que o nosso comportamento não é diferente do Brasil. É isso que me causa estranheza. Não que eu deseje que os números subam, hein, pelo amor de Deus, mas eles estão mantidos e os costumes também aqui não foram alterados. Não há nada no comportamento nosso e no nosso município, em termos de atuação pública de saúde, que explique que nós estamos aqui protegidos por uma redoma aqui e tal. E, no entanto, essa é a situação até o presente momento. Alguma razão haverá, na opinião do Dr. César, é pela razão dita aí por ele. Como é que o senhor está acompanhando essa evolução aí das vacinas, Dr. César? A nossa expectativa é muito grande, né? Muito animador. Praticamente 4 vacinas que já estão disponíveis, países como o Reino Unido e o Canadá, já Israel também, né? O Reino Unido já começou a vacinar a população, o Canadá ia começar essa semana, acho que até o meio do mês começa a Israel. Então é uma esperança muito grande, né? Um ponto de viragem na prevenção dessa pandemia. A minha preocupação é com a situação do Brasil, né? Que assim, existe aí uma competição, uma politização, partidarização, para uso da vacina. Isso é perigoso. A gente não vê uma determinação do governo, principalmente do governo federal, né, com um plano de início de vacinação com as 4 vacinas que estão disponíveis. Ontem eu estava lendo uma matéria sobre o observatório, que são um grupo de pesquisadores, denominaram o Observatório Covid-19. Eles falaram que o plano divulgado pelo Ministério da Saúde ele é muito precário, muito rudimentar, tem várias lacunas, né, para o início de uma abordagem nacional. Também a questão no Brasil, o problema no Brasil também não é só a questão da vacina em si, está tendo um atraso na compra de insumos, né, como seringa e agulhas para aplicar a vacina. Vamos lembrar que todas as vacinas são 2 doses. Então, essa falta de planejamento é que vai atrasar muito o início no Brasil. O Brasil é um dos países que está mais afetado por essa pandemia, né, atrás apenas aí dos Estados Unidos. Então, precisaria de ter um plano para começar a agilizar logo para assim, os trâmites burocráticos, como a aprovação da Anvisa, ser uma coisa rápida, né? Foi falado inicialmente em 60 dias para aprovar uma vacina que já está sendo usada em outros países. Por que tanto tempo assim, sendo que ontem foram mais de 800 pessoas que morreram? Por que não agiliza essa aprovação, já que você tem aprovação de outros órgãos
reguladores ao redor do mundo e começa logo essa vacina, já que está disponível isso daí. Tem essa disputa do governo federal com o governo estadual aqui em São Paulo, que colocou uma data do dia 25 de janeiro para começar a vacinar a população. Então, assim, essa disputa é muito prejudicial para a população brasileira, né? Precisaria ter uma coordenação de políticas, né? Uma coordenação governos estaduais e com o governo federal, elaborar um plano para começar o mais rápido possível essa vacinação, já que os resultados dos estudos foram bem animadores. Agora a informação que tem, na verdade, da Anvisa é de que para as vacinas internacionais já aprovadas em outras instituições do mundo, a agilidade será de questão de horas, aí 72 horas, mas que as vacinas aqui produzidas terão que passar por um critério que pode demorar esses 60 dias. Então, esse tempo maior aí se refere às possíveis vacinas produzidas, por exemplo, pelo Instituto Butantan e por institutos brasileiros, né? Sendo que as já certificadas mundo afora ganhariam uma agilidade muito maior de questão de horas, aí 2, 3 dias, algo assim. Mas, de qualquer modo, eu ouvia lá o seu colega, que é o Dr. Zé Balos, do Hospital Albert Einstein, porque além da vacina, que evidentemente é a mais desejada pela cura que ela pode proporcionar, mas nesse período que vocês médicos, 9, 10 meses aqui no Brasil, atuaram, ele estava dizendo aqui que fizeram descobertas sensacionais. Ele próprio disse que, olha, nós estamos tratando aqui os pacientes, já não estamos tratando contra o Covid, o vírus. Nós estamos tratando digamos, as decorrências no organismo da pessoa com medicações diferentes, no momento certo, lá no ambiente hospitalar. E estão conseguindo excelentes resultados. Há que se destacar não só a evolução científica dos laboratórios e tudo, mas o conhecimento que aos poucos a comunidade médica passa a ter do próprio vírus e das consequências, né, doutor? Em termos de tratamento do vírus em si, a gente não tem ainda um medicamento que combata o vírus, né? Vamos falar assim, vamos dizer que exista um melhor tratamento de suporte, né? Para a pessoa que está com a doença. Os médicos, principalmente os intensivistas, estão lidando melhor com o uso do respirador. Então, você já sabe um melhor momento para intubar o paciente. O corticoide, que é um medicamento que diminui o processo inflamatório, esse sim mostrou uma certa eficácia, mas ele não mata o vírus, né? Ele não mata diretamente o vírus, né? Ele diminui o processo inflamatório, aquela tempestade citocinérgica, e ele diminuiu a mortalidade em casos graves e o uso de oxigênio. Mas nós não temos um medicamento para matar o vírus. Alguns imunomoduladores que apareceram, eles não se mostraram eficientes na controle do vírus. O próprio Remdesivir, que é um antiviral, teve uma publicação favorável a ele, mas é um remédio muito caro que não dá para usar, né? Então vamos falar o seguinte, eu acho que seria melhor essa colocação. Nós dizemos que nós estamos lidando melhor no manejo das complicações causadas pelo Exatamente vírus, né? Isso que diz o Dr. Zé Balos. Ele disse, olha, o vírus, uma vez instalado, a gente no âmbito hospitalar não adianta ficar correndo atrás dele, porque nós temos que trabalhar as consequências a partir do pulmão e tudo mais, dos órgãos que podem ser comprometidos. E aí há medicações que podem atuar não mais contra o vírus, mas contra as consequências instaladas ali por ele, né? E com isso, diz ele, consegue-se um sucesso. Enfim, não é ainda aquilo que se deseja, né, doutor? Mas, convenhamos, os próprios médicos, nos seus hábitos e práticas, passaram a conhecer melhor os efeitos todos e o próprio vírus, e com isso, a própria comunidade médica também vai, aos poucos, conseguindo algum resultado, né, com o tempo. Sem dúvida. Esse manejo, né, das complicações, porque assim, era um outro paciente, né? Não era um paciente que estava com uma síndrome de resposta inflamatória aguda igual às outras. Era uma síndrome, uma resposta inflamatória aguda no pulmão diferente das outras. Um pulmão que evoluía diferente, um pulmão que tinha necessidades especiais na ventilação mecânica, e isso precisou de ter uma curva de aprendizado, nós chamamos disso daí. E eu penso assim, essa curva de aprendizado agora está bem estabelecida e facilitou
o manejo desses pacientes internados de UTI. Vamos aguardar, então, o passar dos dias e como é que a cidade aqui vai se comportar. A situação aqui no município está estabilizada dentro de um quadro, eu vou usar uma palavra aqui que não seria mais correta, mas digamos que confortável se comparado a outras regiões brasileiras, né? Confortável nunca é mesmo, evidentemente, uma situação dessa. Mas pelo menos tranquilizadora, essa palavra melhor. Né? Por enquanto. Exato. Por enquanto. Por enquanto. Né? Então, cuidado aí, porque isso pode mudar também. Doutor César, muitíssimo obrigado aí pela sua gentileza. Como sempre, por sinal, muito gentil aqui em nos atender. Bom dia. Eu que agradeço, Daércio. Obrigado pela oportunidade de fornecer esse esclarecimento. Doutor César Minelli falou com a gente, diretor técnico do Hospital Carlos Fernando Malzone.